Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Salmo 1, versículo 1 a 3, e depois nós vamos ler também 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7, mas Salmo 1, 1 a 3, enquanto você abre, eu quero lembrar que no próximo domingo, um grupo vai estar no nosso encontro de casais, mas nós vamos ter a Santa Ceia nos 2 cultos. Próximo domingo é Santa Ceia. A gente termina uma movimentação, a gente começa outra. E à noite, nós vamos encorajar todos os casais a estarem aqui, com certeza vão ter uns testemunhos. Vai ser um tempo realmente muito abençoador e quero que você possa se preparar para estar num dos 2 cultos, né? Então nós vamos ter a celebração da manhã e vamos ter a celebração da noite. Santa Ceia vai ser um tempo muito especial, é um tempo de renovarmos a aliança com Deus. Amém? Você abriu a sua Bíblia no Salmo 1. O Salmo 1, ele é encantador. Todo o livro de Salmos é encantador, mas o Salmo 1, ele começa trazendo para nós uma palavra forte e poderosa, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se esse texto bíblico fala de você, diga para a pessoa ao seu lado aí, fala: é sobre mim esse texto aqui. Eu quero dizer para vocês, é sobre mim esse texto aqui. Fala para a pessoa do lado, se diz respeito a você, diz para ela: é sobre mim que essa palavra está falando aqui. Amém? Eu creio, realmente. Queridos, nós estamos encerrando o mês em que nós declaramos ser o mês da santificação. O mês que nós nos propomos a estar falando sobre a santificação. Um mês que nós propomos estar buscando a santificação e estar entendendo esse processo de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. E o tema da minha ministração hoje, volta lá um pouquinho no primeiro PowerPoint, por favor. O tema da nossa ministração hoje é a primavera da vida espiritual, a santificação. Eu queria que você parasse e pensasse sobre essa frase. Primavera da vida espiritual é a santificação. Qual que é a melhor estação do ano? É a primavera. Mas eu amo o verão, eu gosto do outono, eu gosto, todas as estações são maravilhosas, mas a primavera, ela tem algo muito especial, que é o cheiro, as flores, o clima agradável nesse sentido, a proposta da frutificação. A primavera é um tempo muito... Vocês viram que dia incrível que nós tivemos hoje? Foi em algum momento bem quente, mas no restante do dia já... Então é muito agradável isso. Quando a gente fala da santificação, a santificação tem a ver com maturidade. Santificação tem a ver com a melhor fase da vida de um crente. Quando um crente ele está desenvolvendo uma vida de santidade, a partir de ter caminhado, subido todos os degraus da santificação, ele está vivendo em maturidade e nessa razão ele começa a viver esse tempo extraordinário. E é por isso que quando eu li esse texto, o Senhor falou muito comigo. Exatamente esse texto, ele dá um entendimento claro que feliz é o homem, feliz é a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Santidade é isso,
é não andar segundo o conselho dos ímpios, é não se deter no caminho dos pecadores, é não se assentar na roda dos escarnecedores, fofoqueiros, murmuradores, reclamadores. Na verdade, nós somos chamados para sentar na roda dos esclarecedores, aqueles que esclarecem as verdades dos céus para nós. E a palavra diz: mas antes o prazer está na lei do Senhor, e medita dia e noite. Aí vem o resultado: ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. A árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela não tem problema com falta de chuva. Ela não tem problema se passar um tempo maior de seca, porque ela está junto ao ribeiro. As suas raízes, elas avançam para lugares que estão sempre úmidos. Uma das coisas que a gente sabe também, que os rios, eles carregam muitos nutrientes, né? As chuvas, as enxurradas vêm sobre a terra e leva para os rios nutrientes também, que vão fertilizando essas raízes. Então, estar plantado junto ao ribeiro de águas é estar plantado no lugar que Deus preparou para a gente estar plantado para prosperar, para frutificar, para dar o fruto na estação própria, e ter folhas, mas ter frutos também. E é isso que é interessante, a palavra diz, para não restar dúvida nenhuma: tudo que ele faz prospera. Esse é o respaldo, a conexão da santidade com a prosperidade. A santidade, ela é integridade. Santidade é integridade. É interessante a gente pensar nesse princípio, mas o nosso caráter, ele é um presságio do nosso destino. Quanto maior a nossa integridade, mais fácil e nobre é a probabilidade de alcançar esse destino. Então, o que nós precisamos entender, como é que nós olhamos e podemos avaliar o caráter de uma pessoa, vendo como ela se comporta, como é a sua integridade. Então, a santidade, ela não é simplesmente algo inatingível. Santidade não é aquilo que a gente pensa logo em uma pessoa que se afasta da vida ordinária, da vida comum, e vai viver nas montanhas, vai viver recluso em algum lugar, porque essa é a ideia quando a gente olha para os homens santos. É como se eles se separassem totalmente fisicamente do mundo. Mas santidade é a gente viver no meio de toda essa geração corrompida, e como Noé, não se contaminar. É ser diferente, é manifestar-se diferente, é poder entender que todos ao redor estão condenados para o inferno por causa dos seus pecados, das suas mazelas, mas aquele que é íntegro, ele tem os olhos de Deus sobre eles. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que estão íntegros. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão procurando na terra aqueles que são fiéis, aqueles que lhe são fiéis, aqueles que são justos. É interessante que Deus, olhando para Jó, encontrou nele um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. É importante a gente entender essa chamada de Deus para a nossa vida. Mas eu queria ler o texto de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 até o versículo 7. A palavra do Senhor diz assim para nós: e isto é o que Deus quer, que vocês sejam totalmente dedicados a Ele, e que não se envolvam com a imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o próprio corpo, que mantenha de maneira que ele seja santo e honrável. Não se deixem dominar pelos desejos maliciosos do corpo, como aqueles que não creem no nosso Deus. Nesse assunto, ninguém deve ofender, nem tirar vantagem do seu irmão, pois, como já lhes dissemos e advertimos, o Senhor castigará os que assim procederem, porquanto Deus não nos chamou para sermos impuros, mas para sermos dedicados a Ele. Então, queridos,
às vezes nós, caminhando na nossa jornada, pensamos que Deus não está interessado na nossa conduta, na intimidade, que Deus não está interessado no nosso comportamento, mas o que nós precisamos entender é que há uma guerra contínua da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Quem é que vence essa guerra? Quem a gente alimenta mais. Essa é a verdade. Se você alimenta mais a sua carne, quem vai vencer a guerra é a sua carne. Se você alimenta o espírito, é o espírito. Tem muito crente que a sua carne está vencendo. Porque qual é o alimento da carne? O alimento da carne é as distrações, as diversões. O alimento da carne é o suprimento de todos os desejos e vontades, tanto as necessidades naturais como as necessidades pecaminosas que nós manifestamos muitas vezes. O que nós precisamos entender é que existe muita coisa lícita. A Bíblia diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existe muita coisa que é lícita, que não é pecado por si só, mas que quando nós trocamos as coisas de Deus pelas coisas mundanas, quando nós alimentamos mais a nossa carne, quando passa dos limites. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixar bem claro isso para a gente entender, porque às vezes a nossa dificuldade é entender a questão da santidade na vida prática, da santidade na vida prática. Então, vou mencionar uma questão para você hoje muito comum. Hoje nós temos acessos muito fácil aos streamings, ou seja, Netflix, me ajuda aí, isso tudo aí, né? Cada um de. Então hoje, para vocês terem uma ideia, é interessante. Eu tenho uma assinatura no Mercado Livre para pagar mais barato, para ter os transportes. Nessa assinatura vem Disney Plus inserida nessa assinatura. Só para você entender a facilidade que nós temos. É errado eu tirar um tempo, assistir um filme. É errado eu ter os streams e buscar aquilo. Não existe pecado nisso. Agora, você já percebeu que algumas coisas são muito terríveis? Vou mencionar uma questão que tem assim, atrapalhado espiritualmente a vida de muitas pessoas. Vocês já ouviram falar dos doramas? Já ouviram falar? Você já percebeu que algumas irmãs e até irmãos, tá? Vamos lá, quando pega para ver o dorama, ele não vê um episódio de 40 minutos. Aí daí esses dias até eu tive a curiosidade, falei, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui. Aí para saber quanto tempo eu ia ter que esperar, né, para poder usar a televisão. Aí eu fui ver, era 35, 40 episódios. Falei, isso não é série, isso é uma novela, né, coreana, sei lá o quê. Mas deixa eu dizer para você, parece que aquilo me chamou a atenção, comecei a olhar, parece ser tão bobinho, mas daí toma um tempo, aí tem o tempo certo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, daí tem o tempo. Aí, peraí, mas eu vou ver o 2º capítulo, o 3º capítulo, está quase, nossa, Marcelo, não vou poder ir no ensaio, eu tive um problema aqui, pronto, não diz qual é o problema. Aí não veio no ensaio porque perdeu o horário para o ensaio, porque ficou Eu estou querendo ser bem específico para vocês entenderem que o que é pecado não é a ação em si. O que é pecado é a gente deixar aquilo me dominar. A santidade, ela me leva a eu dominar sobre as vontades da carne, sobre aquilo. E, tá bom, apóstolo, mas é só isso? É só está querendo falar com as mulheres? Não, eu estou falando daquele joguinho de videogame que o menino vai, entra madrugada e coisa e tal, e o marido não vai para a cama. Sabe o jogo de futebol que
vê o jogo de futebol, mas depois quer ver os comentários. Se o time perde, fica irritado e briga com a família inteira e tudo mais. São algumas coisas, assim, a gente precisa entender que a santidade está embutida nessas coisas todas. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu preciso entender o que é que me domina. E a Bíblia também fala que a boca fala o que o coração está cheio. Do que está cheio o meu coração? Aí, então, o que nós precisamos é uma vida equilibrada. Santidade é ter uma vida equilibrada, é a gente poder fazer o que precisa ser feito em cada um dos tempos, entendendo que a palavra do Senhor é bem clara. O Salmo 1 diz aqui: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda escarnecedora, mas antes o seu prazer está nos doramas, antes o seu prazer está no futebol, antes o seu prazer está em qualquer outra coisa. Não, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E a pergunta que não quer calar é assim: nós estamos terminando o mês de setembro, já vamos entrar nos 3 últimos meses do ano. Isso, outubro, novembro e dezembro. Quantos capítulos da Bíblia você já leu esse ano? Inteiros, completos. Quantos livros? Que livros a respeito do seu ministério, de assuntos que te abençoam? Aliás, deixa eu perguntar uma coisa. Você que tem comprado o devocional, seja esse nosso devocional que nós tivemos, que é tremendo, experiências com Deus, como outros devocionais, como que é Café com Deus e tudo mais. Deixa eu dizer para você, eu perguntar como é que está? Você conseguiu, pelo menos, fazer a leitura regular dos devocionais? Eu li, mas você leu também os textos bíblicos que ele indica? O que nós precisamos entender é que, muitas vezes, nós não fazemos essa avaliação, mas, se eu perguntar para alguns, maratonaram algumas séries. Se eu perguntar para alguns, algumas coisas. Então, nós precisamos entender que eu cresci numa igreja, num ambiente que, toda vez que ia falar de santificação, 3 coisas vinham na informação: a altura da saia das mulheres, você é desse tempo, né, Marcelo? Cabelo, tinha mais umas coisas, né? Cabelo, televisão, futebol, né? Ou seja, mas estava muito ligado a essas questões. Mas o que eu quero dizer para você é que a santificação engloba todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos entender esse propósito. Mas, apóstolo, se você ficar pregando sobre isso, a igreja não vai esvaziar? Eu não sei, eu só sei que se a igreja não for santa, ela não vai para o céu. Se nós não estivermos em santidade, não adianta a gente cantar a canção, que a canção linda que nós cantamos diz assim: o meu prazer não é dessas coisas daqui, meu prazer está no céu, porque eu sou do céu, eu sou do céu. E às vezes a gente canta e a gente se emociona, né? É tremenda essa canção, ela é muito poderosa. É interessante a gente poder entender aquilo que Deus está fazendo, mas será que se eu não me santificar, eu vou passar pelas portas do céu que Deus tem preparado para mim? Então, integridade é o ser completamente santificado, a minha mente, meus pensamentos, os meus olhos, os meus ouvidos, as músicas que eu ouço, as coisas que eu vejo. E eu quero dizer um pouquinho mais, que talvez de tudo isso você fala assim: não, eu passo batido porque eu nem tenho muito tempo para isso. Mas quando você tem um tempinho para dar uma relaxada, o que você faz? A maioria das pessoas hoje, um percentual muito grande, já tem até algumas pesquisas, elas ficam só zapeando no Instagram ou no Facebook ou qualquer coisa, aí a perguntar qual é a motivação para esses processos. Irmãos, eu não estou aqui para falar contra a modernidade, porque nós transmitimos os cultos pelo YouTube, nós tiramos as fotos aqui na igreja e documentamos o que fazemos e colocamos no Instagram, nós usamos essas ferramentas que são muito importantes, nós também temos e publicamos e tudo mais, mas eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor da sua vida é quem te domina. O que é que te domina de fato? O que é que te domina de fato?
Então nós precisamos também perguntar qual é a minha motivação, por que eu gosto tanto de olhar a vida das pessoas, o que está passando na vida das pessoas. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O equilíbrio, é isso que Deus nos chama para essa vivência desse propósito. E é por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus ministrada ao nosso coração e entender que santificação é separação do pecado e dedicação a Deus. Isso aí. Santificação é separação do pecado e dedicação a Deus. Agora, o que tem a ver a santificação com a primavera? A primavera é essa estação de renovação, de florescimento, é esse lugar que nós podemos produzir de novo, é um lugar em que saem as folhas, que saíram as folhas, ficou tudo desnudado e agora começa a nascer as folhas, começa a nascer as flores e logo vem os frutos. É isso que a santificação produz na nossa vida. Quando nós vamos nos tornando maduros espiritualmente falando, então nós vamos começando a viver esse propósito de transformação na nossa vida. A santificação é esse processo contínuo, espiritual, na nossa vida moral, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. E não é uma jornada, não é um momento único, mas é uma jornada diária em que nós vamos crescendo em Deus. Então, nós precisamos também entender que a santificação é o caminho para a prosperidade. Mas por quê? A santificação é o caminho para a prosperidade. O que o Salmo 1:1-3 diz? Que bem-aventurado é o homem. E aí o versículo 3 diz: tudo que esse homem que tem o prazer na lei do Senhor, tudo que esse homem, genericamente falando, tudo que esse homem deixa de fazer, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, e ele tem esse prazer na lei do Senhor. O que ele ganha disso? A prosperidade. A santidade gera prosperidade. Às vezes a gente fica se perguntando por que tem alguma área da minha vida que não está, por que eu não estou prosperando, o que está acontecendo, por que as coisas parecem que não acontecem, os meus sonhos não acontecem, os planos que eu faço, as minhas finanças parecem que estão bloqueadas. A gente precisa, e aí a gente começa a fazer uma revisão: será que eu não estou administrando direito? Será que eu estou ganhando pouco? Será que eu estou gastando demais? E às vezes você não encontra o fio da meada. Deixa eu dizer para você, ao invés de olhar para fora, ao invés de olhar para o lado, olha para dentro. Olha para dentro de você e pergunta assim: o que na minha vida eu preciso trabalhar o processo da integridade, da santidade, para que eu possa prosperar como este exemplo do Salmo 1. Sabe? É aí que a gente, aí talvez vai ter que se perguntar: será que eu não estou me envolvendo em algumas rodinhas que eu não deveria me envolver? Porque às vezes você fala: não, mas eu nem tenho amigos fora da igreja. Mas quem diz que roda dos escarnecedores é fora da igreja? Quem diz que o caminho dos pecadores é fora da igreja? Sabe, a gente precisa entender, fora isso a gente já sabe que mas às vezes nós precisamos avaliar as pessoas às quais nós temos nos relacionado, porque às vezes são pessoas tóxicas, espiritualmente falando, emocionalmente falando, são pessoas que comprometem a nossa santidade. Então, a prosperidade, ela passa por esse caminho da santificação. A santificação é o caminho para a prosperidade. Faz o teste. Começa a santificar a sua vida, começa a santificar as suas finanças, começa a santificar o seu casamento, começa a santificar a sua família, começa a santificar os seus negócios, e aí você vai ver o resultado, você vai prosperar. É essa promessa de Deus aqui no Salmo 1. Quando você santifica, você está reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Então, o que nós vamos perceber,
e aprender nesse texto é que a santificação é a separação do mal. O versículo 1 destaca a importância de não seguir o conselho dos ímpios, de nos afastar das influências negativas. A segunda coisa que nós vamos perceber aí é estar no prazer, o nosso prazer na lei do Senhor. Me ajuda aí que eu acho que tem os próprios PowerPoints. Travou aí? Oi? Não tem? Acabou aqui? Uau, mandei 2 vezes essa imagem. Mas o prazer na lei do Senhor, isso fala da importância de se deleitar na palavra do Senhor, fala da importância da palavra do Senhor se tornar a questão central na nossa vida. E a terceira coisa, a frutificação espiritual. Versículo 3, compara o justo a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, as folhas não caem. Isso fala também da nossa vida frutífera, e essa é uma grande pergunta que a gente precisa fazer, né? Ontem, o Senhor me deu uma palavra para liberar as mulheres aqui, as líderes que estavam aqui no altar, e para as mulheres que estavam no encerramento da conferência. E era uma pergunta: que tipo de árvore você tem sido? Pensando no tema da conferência, né, de volta ao jardim, pensando no princípio de que nós fomos chamados para manifestar o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23, e pensando sobre como Jesus olhou para esse processo. A Bíblia, quando fala de árvore, ela fala nos Salmos, aí Jesus usa a metáfora das árvores, o exemplo de árvores, para falar assim: toda árvore, todo galho que não produz fruto, ele corta e lança no fogo. Ou seja, nós vemos vários exemplos disso, mas 3 exemplos são interessantes. Jesus chegou numa figueira, era de manhã com os seus discípulos, e ele foi procurar figo nessa figueira. E chegando nessa figueira que tinha muitas folhas, era frondosa, ele não encontrou figo. Jesus ficou mas tão irritado, que ele amaldiçoou aquela figueira e diz: olha, em tempo algum essa figueira vai voltar a frutificar novamente. Mas nós precisamos perguntar que tipo de árvore nós somos, como essa plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, ou como a árvore que produz os frutos do Espírito: gozo, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, e assim por diante. São 9, e é importante a gente entender estas coisas, que a santificação fala de frutificação espiritual, fala desses princípios que nos levam a uma vida abençoada e produtiva, ou uma vida produtiva e abençoada. E então, por isso que nós precisamos olhar para esses princípios. E para partir para o final dessa palavra, nós aprendemos durante todo esse mês de setembro sobre a santificação. E existem 3 tipos principais de santificação. A primeira delas é a posicional, que é aquela que ocorre no momento da salvação. No momento que nós somos salvos, o Senhor nos santifica do pecado. A partir do momento que você recebe Jesus, aceita Jesus, confessa os seus pecados e entra em arrependimento, você se torna santo. O segundo tipo de santificação é a santificação progressiva. Significa que o que você recebeu em Jesus, que Ele declarou você santo, agora você precisa progressivamente estabelecer isso na sua vida. É um processo contínuo, sabe? Aquela coisa de que cada dia você vai vencendo um pecado, cada dia você vai vencendo um vício, cada dia você vai vencendo um mau hábito. Está comigo? A santificação é progressiva, então eu não posso me conformar com maus hábitos instalados na minha vida, maus costumes, maus comportamentos. E eu não posso também me justificar dizendo assim:
isso é uma maldição familiar. Quantas vezes eu atendo pessoas e antes de qualquer situação, elas vêm, isso é uma maldição familiar, vem de geração em geração. Ok, irmão, mas quando você aceita Jesus, a maldição é quebrada. Mas daí não vou ter mais problema. Você não vai ter mais problema se você não abrir mais brecha nessas áreas. Aí você precisa entender, a maldição é quebrada, mas se você abrir brecha, o diabo vem e vem com força de novo. Porque ele fica rondando e tentando. A Bíblia diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor, ele rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo, ele não acessa a nossa vida se ele não tiver legalidade. Ele só acessa a nossa vida se ele tiver direito legal. O diabo só acessa a sua vida se ele tiver direito legal. Quando você abre uma brecha, quando você dá um direito legal a ele. Então, por isso que a santificação, ela é progressiva, é o contínuo crescimento espiritual que nós precisamos ter na nossa vida. E a santificação tem uma terceira coisa que a gente precisa entender, ela busca perfeição. A santificação é a busca constante de se tornar semelhante a Jesus. Jesus é o modelo perfeito, é a referência perfeita, é o homem perfeito para nós. Então, a minha forma de agir semelhante a Jesus, a minha forma de obedecer semelhante a Jesus. Então, por isso que terceiro tipo de santificação é a perfectiva, ou seja, aquela que eu estou buscando e que só vou alcançar definitivamente isso na eternidade. É na eternidade que eu vou, então, ter alcançado definitivamente aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Agora, quais os frutos da santificação? Como que eu sei se eu estou indo bem, que eu estou tendo progresso? Como que eu sei se as pessoas que eu discipulo ou que eu caminho juntos estão tendo progresso? O primeiro fruto é vida transformada. É uma mudança visível no comportamento e nas atitudes. Como que aconteceu, Jorge, na sua vida depois que você mudou depois que você veio para Jesus? As pessoas, os clientes, os amigos de trabalho, os parentes perceberam a mudança no comportamento? Então, a primeira coisa que acontece é exatamente isso. As pessoas começam a perceber a mudança no comportamento, nas atitudes. Sim. Então, se alguém não está mudando o comportamento, não está mudando as atitudes, se está continuando vivendo uma vida de pecado, quero dizer para você, significa que ele não está lutando por uma vida de santificação. É importante a gente entender isso. Então, vida transformada é um fruto da santificação, da vida de santificação. Intimidade com Deus é o segundo fruto desse relacionamento, né? Um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. Só consegue vencer nessa área de santidade quem tem uma referência, e a referência para nós é o Senhor. Então eu vou me tornando íntimo através da oração, do relacionamento, da conversa, do aprendizado, da exposição do que Jesus tem para a minha vida, e essa intimidade vai gerando a santidade na minha vida. E isso é fundamental na nossa vida e o nosso coração. E aí, para concluir, qual a conexão entre a santificação e a prosperidade? A santificação, ela não só transforma a nossa vida espiritual, mas também reflete na prosperidade, que no contexto bíblico não se limita a riquezas materiais, a bens materiais. Prosperidade no contexto bíblico é você viver bem com aquilo que Deus tem te dado. Prosperidade no contexto bíblico é você ter paz e alegria familiar. Prosperidade no contexto bíblico é a gente entender que nós temos uma vida plena em Cristo. Essa é a conexão que nós temos. Às vezes a gente tem medo e vergonha até de falar de prosperidade, mas eu quero dizer para você, eu conheço muita gente bilionária, milionária, que é rica, mas não é próspera.
sabe? Não tem prosperidade de alma, não tem, sabe? Não tem generosidade, não tem. Então, é importante a gente entender esse processo na nossa vida. É por isso, queridos, que esse mês de setembro nós colocamos-nos à disposição do Senhor para dizer: Senhor, através da vida de santidade, nós queremos ter uma vida plena em Cristo. Nós queremos ter uma vida abundante, afastando-nos do pecado, aproximando-nos de Deus e indo na direção daquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer para a nossa vida e nosso coração. Nós, nesse mês de setembro também, estamos aprendendo sobre santificação. É uma vida de obediência e de bênçãos. Lembram de uma palavra sobre obediência que nós ministramos aqui? Deus quer levar você a uma vida de bênçãos. O ministério pode subir. A Bíblia, ela associa frequentemente as bênçãos que Deus tem para nós à obediência, como Deuteronômio 28 vai explicar de uma forma muito clara e consistente para nós. Então, há várias bênçãos que Deus traz sobre a nossa vida a partir de nós obedecermos. Se fielmente obedecer os decretos, os princípios que estão nessa palavra, aí o Senhor diz assim: vocês vão ser abençoados ao entrar, vocês vão ser abençoados ao sair, vocês vão ser abençoados no campo, vocês vão ser abençoados na cidade. Essa é a promessa de Deus. Então, santificação tem a ver com obediência, e santificação tem a ver com transformação de vida. Transformação de vida. Então, coloque em meta e diz assim: eu preciso ter essa minha vida transformada, eu preciso viver uma vida transformada, eu preciso viver uma vida de santidade. É o processo de santificação que transforma as nossas vidas. É a santificação que nos leva a vivermos segundo os princípios de Deus para nós. É por isso que nós precisamos entender que o Senhor quer nos tirar do inverno do pecado. O Senhor quer nos tirar das estações quentes, das circunstâncias difíceis, das tragédias, dos problemas, das dificuldades. O Senhor quer, inclusive, nos levar, nos tirar de um outono que nos depena e nos levar para uma primavera que nos leva a frutificar. Espiritualmente falando, diga: Senhor, eu quero ter folhas, mas eu quero ter frutos, eu quero ter flores e quero ter frutos, eu quero frutificar, eu quero dar frutos dignos de arrependimento, frutos da minha santidade, frutos abençoados. Eu quero crescer cada vez mais, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você pode se colocar em pé. Aleluia. Prosperidade. A prosperidade verdadeira é viver de acordo com a vontade de Deus e experimentar as suas bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Eu estou certo de que o Senhor tem se agradado de nós nesse tempo. Eu estou certo de que o Senhor tem se agradado de você em cada decisão que você tem tomado de vencer o pecado. Eu estou certo de que quando você expõe a sua vida à palavra de Deus e você deixa a palavra de Deus se tornar uma regra de fé e prática para a sua vida, eu estou certo de que o Senhor vai trazer sobre a sua vida todas as bênçãos que a palavra de Deus libera. E é por isso que hoje eu queria convidar você a fazer uma oração a Deus e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu quero ser santo. Eu quero vencer as minhas áreas de fragilidades, os meus pecados comuns e corriqueiros, os pecados ordinários, as coisas que no dia a dia têm me afastado do Senhor. Cada um sabe o que é que tem te afastado do Senhor, o que é que tem roubado o seu tempo de oração, o que é que tem roubado o seu tempo de reflexão, inclusive o que é que tem roubado o seu tempo com família. Nós estamos hoje aqui
E hoje é o culto da família também, e a família ela precisa ser santificada, abençoada, ela precisa estar plantada junto a esse ribeiro de águas. E uma das coisas que a gente precisa entender é que ser santo é concentrar também em cuidar daquilo que Deus deu para a gente cuidar. É cuidar do papai, da mamãe, é cuidar do esposo, da esposa, é cuidar dos filhos, é levá-los a esse propósito, a esse entendimento. Uma das coisas muito marcantes que a pastora Eliette trouxe hoje pela manhã aqui, e que eu vi como se fosse uma coisa muito semelhante sobre a minha vida, é que os meus pais, como ela dizia a respeito que a mãe dela fazia os cultos domésticos. Culto doméstico não é célula, culto doméstico é tirar um tempo lá de 10, 15, 20 minutos e fazer uma oração em família, ler um texto bíblico em família e, na medida do possível, até cantar uma canção em família. O meu pai, minha mãe fizeram isso todos os dias da minha infância, adolescência e da minha juventude. Tinha o horário, tinha o momento, e aí quando de repente começou cada um ter um compromisso, um correr para o lado, outro para o outro nessa vida corrida, meu pai mudou o esquema. Sentava na mesa para comer, e era antes de comer, não importa se a comida ia esfriar ou não, ele esperava todo mundo sentar na mesa para comer. Então ali lia um texto da palavra, ali ele fazia uma oração pela família, e quando era possível cantava até uma canção. Essa prática precisa voltar para a família, para a mesa da família, o lugar da adoração. Essa prática precisa ter esse tempo além de todas as coisas, e isso não pode ser pesado. Talvez você fale assim: ai, mas vai virar uma rotina, uma religiosidade. Eu vou falar uma coisa para você. Está aqui um pastor, um apóstolo, um homem de Deus, que foi forjado nesse lugar. Vocês viram aqui uma mulher de Deus, uma mãe semi-analfabeta, ali analfabeta funcional, que criou, estabeleceu e tem influenciado muitas vidas no mundo através da sua filha, daquilo que ele fez. Então é isso que Deus está chamando. Você santifica a sua família, fazendo como Jó fazia todas as vezes que os seus filhos voltavam das festas, dos almoços, das coisas, ele juntava, ele orava e consagrava todos os seus filhos. Eu quero dizer para você, esse é o chamado que Deus tem para em família a gente não perder esse lugar da oração e da adoração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, e declarar sobre, ó Deus, cada um que está aqui hoje, um anseio, um desejo, uma fome, uma sede por uma vida de santidade. Senhor, eu sei que quando nós começamos a pensar na santidade, ouvir sobre isso, alguns pecados que começam a se manifestar. E eu quero orar agora, Pai, para que o Senhor receba esta oração, essa confissão, esse arrependimento, esse desejo de mudar, de vencer, ó Deus, em áreas da vida que precisam de transformação. Eu creio verdadeiramente naquilo que o Senhor tem para fazer e para realizar na vida de cada um. Pai, eu quero orar agora pelas famílias que aqui estão. Quero orar pelos pais, quero orar pelas mães, quero orar pelos filhos, quero orar pelos esposos e esposas. Eu quero orar para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga restauração nos relacionamentos. Eu quero orar para que essa prosperidade, ó Deus querido, essa produtividade, essa bênção do Senhor venha, ó Deus, sobre cada família aqui representada. Eu quero orar, Pai, pelo nosso retiro de casais, que seja um tempo extraordinário, ó Deus, de renovação de alianças, de cura, de relacionamentos, da presença do Senhor sendo estabelecida e manifesta, ó Deus, sobre cada um, sobre cada lugar, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.